você dá limpezinha de graça, quais os riscos você está correndo? Primeiro é o seguinte, tem gente que dá limpezinha e termina o tratamento com a limpezinha, ninguém precisa ficar morrendo de culpa se você faz isso, mas eu vou colocar palavras, porque isso desvaloriza a periodontia de todos os dias. E às vezes os dentistas riem, eles falam assim, mas a gente termina e dava uma limpezinha de graça para todo mundo. E, na verdade, é o contrário, não é terminar com uma limpeza, tem que começar com a periodontia, tem que começar com uma profilaxia, para identificação de cárie, para remoção de placa, cálculo, não é bem assim. Mas, enfim, trouxe 4 pontos importantes, tá? Se você dá uma limpezinha de graça para o seu paciente, tem riscos que você corre. Número 1, tá? O primeiro risco que você corre é que não dá tempo de gerar valor, não dá tempo de educar o paciente, não dá tempo de conversar com o paciente. Por quê? Porque é uma limpezinha que você está dando. Você está dando um procedimento, uma coisa que faz na boca do paciente. O que eu quero falar no Periodiária sobre odontologia de valor, sobre dentista valorizado, é que uma profilaxia, ele é um evento, é uma consulta que ela envolve um procedimento de deplacagem e destartarização, né, remoção de cálculos, e se ficar só no procedimento, o paciente não acha isso importante, porque ninguém explicou, ele não acha que isso faz diferença na vida dele, porque ninguém teve tempo de explicar, ele não acha que você é um dentista diferente de qualquer outro, e se você removeu placa e cálculo, e se o outro tirou placa e cálculo, é tudo a mesma coisa, esse é o risco. Se você dá limpezinha de graça, você está perdendo tempo, porque não virou nada. Não vai virar fidelização, não vai virar entendimento, não vai virar compreensão, e muitas vezes a gente acaba ficando com aquela coisa do dentista dizer que o paciente não valoriza a periodontia, o paciente não valoriza a profilaxia, o paciente só quer preço, só quer pesquisa de preço, ele só quer isso porque isso não tem valor. Por exemplo, como é que a gente faz para a gente gerar valor? Por exemplo, quando a gente fala de cervejas artesanais. Cerveja artesanal foi o doutorado, pós-doutorado do meu marido. Agregação de valor para cervejas artesanais. O Brasil é a criação de mercado de cervejas artesanais. O Brasil é um país que gosta de cerveja e os mercados cervejeiros estão adotando técnicas de marketing para fazer com que uma cerveja artesanal tenha um diferencial. E hoje ela adquire um diferencial como se fosse vinho. O Brasil é um país que gosta de cachaça, e tem as cachaçarias artesanais, onde isso tem tanto valor, tanto valor. Mas por que tem valor? Porque eles falam de onde que vem o produto, como é fabricado, qual que é o tonel, qual que é o processo, qual que é o sabor, qual que é a experiência. Igual na Europa eles fazem com vinho. Igual alimento orgânico, que tem diferença porque explica o que é, como é que é, qual é o sabor, qual que é a sensação, qual é o resultado, qual é o benefício, qual que é o que é. E é isso que a gente tem que acabar fazendo com a nossa profilaxia de todos os dias. Se ela é um igual tudo, se você dá limpezinha de graça, e para ser de graça, a gente não tem tempo de explicar, conversar, gerar valor, porque isso vale a pena, porque isso vai ser importante, em que isso vai transformar a sua vida, o quanto isso vai te economizar quando o paciente está no nível de consciência onde o sonho dele é não gastar no dentista. Se o seu paciente sonha em não ter despesa odontológica, vai dizer o seguinte, ele não vai ter despesa odontológica, mas ele precisa ter investimento num cuidado. Por exemplo, você não quer ficar doente? Para você não ficar doente, você tem que investir em boa alimentação e boa qualidade de vida. E se você quiser não ter despesa odontológica, você vai cuidar dos seus dentes e você vai investir em alguma coisa que mantenha isso. Aí você vai ter que ir num dentista que consiga ter um perfil preventivista e possivelmente a vocês, porque vocês estão me assistindo e isso faz a diferença na vida dele. Porque alguém explicou, gerou valor, gerou importância, falou o benefício, o quanto ele vai ganhar com isso e mais. Você tem que dizer por que você é diferente dos outros.
O item 2 de por que você não pode dar limpezinha de graça é que você vai perder a hora clínica. Nessa 1 hora clínica que você acaba tendo, você vai conseguir entender se isso é muito, se isso é pouco. E às vezes, essa limpezinha de graça consumiu hora clínica, hora trabalho, hora pessoa, da pessoa que vai empacotar, esterilizar, a energia elétrica que gastou para esterilizar, o grau cirúrgico, todo o procedimento que consumiu tempo, pessoa, hora pessoas, ou sua, ou da sua auxiliar, para conseguir processar esse material. E mais, dentro daquilo que eu falei do item 1, não conseguiu gerar valor assim, não deu para educar o paciente, não deu para criar consciência, não deu para dizer o que é que isso faz diferente. E aí, se você investiu tempo para um procedimento, mas isso não virou valorização, não virou diferencial, ele não entendeu que você é melhor que os outros, não entendeu qual que é a proposta do seu procedimento, não entendeu por que o seu procedimento faz benefício para a vida dele, isso não tem valor. E virou mais uma coisa, que bom, é de graça. E nisso você só perdeu. Qual é o ganho de dar uma limpezinha de graça? Só para o paciente ficar feliz, legal, muito obrigado. Muito obrigado, isso vale pouco, isso não é nada. Todo dentista dá limpezinha de graça, não dá limpezinha de graça. Se todo dentista dá limpezinha de graça e você faz uma limpezinha paga, você vai dizer que é por esse motivo. Quais motivos? Por quê? Por quê? Porque você está evitando uma cárie no futuro. Porque você está repolindo uma restauração de resina, uma restauração de amálgama. Porque você está conseguindo identificar perfeitamente onde estão as deficiências de término, de restauração, ou de excesso ou de falta, onde poderia virar uma lesão cariosa, onde poderia ter um acúmulo de placa e cálculo, que poderia virar uma gengivite, uma doença periodontal, que você teria uma despesa futura, que você poderia ter uma lesão de cárie, essa lesão de cárie virar uma exodontia, uma endodontia. Tudo isso é o que você está prevenindo. E mais, quando você faz uma profilaxia dentro da profilaxia apaixonante que eu ensino no Peridiária, você vai agregar valor e o paciente vai achar que isso é importante, ele vai entender que é importante, porque tem um jeito que a gente conta, que são as histórias que colam na cabeça, e depois que ele consegue entender isso e tudo isso faz sentido, você conscientizou o paciente. A gente passou da época de ficar só repetindo, que tem que dar técnica de escovação, que tem que falar, que tem que voltar. Tem coisas a mais para a gente falar. E tudo isso faz a diferença nessa periodontia do paciente. Portanto, e tem tá? Limpezinha de graça não agrega valor, o paciente não entende, não te valoriza. E tem 2, você só está perdendo se você faz rapidinho, não consegue agregar valor, só gastou tempo clínico e ele não achou que você é único. E tem 3, se você dá limpezinha de graça e essa limpezinha é rápida, de verdade, você não resolve cárie, tá? Porque qual é o valor de uma remoção de placa bacteriana, já que cárie dentária é uma doença relacionada à disbiose, ao desequilíbrio microbiano, pelo excessivo consumo de açúcares ou carboidratos refinados. Portanto, você faz um jatinho, uma limpezinha rapidinha, e nessa limpezinha você remove a placa. Qual é o valor disso na doença cárie? Se daqui a pouco ele vai comer doce de novo, e se você não teve tempo de educar? Se daqui a pouco, se ele não come doce, não come doce não, tá? Mas come bolacha, pão, arroz, feijão, macarrão, e não faz uma higiene boa. Será que na pré-história as pessoas tinham fio dental? Não, as pessoas não tinham, mas as pessoas não comiam tantos refinados quanto a gente come hoje. Se é para o ser humano comer alimento refinado, ele tem que higienizar e tem que passar fio dental, sob o preço dele ter uma doença chamada cárie dentária. E, abrindo parênteses, eu tenho uma paciente que ela fez mestrado em odontologia veterinária, odontologia equina em especial. E ela falou assim, os cavalos, eles foram feitos para comer capim, que é uma dieta extremamente abrasiva. Aí tira o cavalinho lá da natureza, onde ele só comia capim o dia inteiro, e bota ele para comer ração, ele começa a ter um super crescimento dentário. Qual que é o trabalho dela como odontologia veterinária? Ela faz um ajuste oclusal de todos os dentes do cavalo, porque mudou a dieta. Porque mudou a dieta, os cavalos começam a ter doença periodontal e supercrescimento dentário, e os cavalos morrem porque eles não se alimentam mais por conta desses problemas dentários. A mesma coisa o ser humaninho, tá? Ele saiu de uma situação onde comia raízes, onde ele comia coisas fibrosas, para comer pãozinho, bolachinha, doce de leite, e por isso acaba tendo isso. A outra coisa que também acontece é que se você dá uma limpezinha de graça, você não resolve a doença
a doença gengival. Nem doença gengival, nem doença periodontal. Por quê? Se você tem uma doença gengival, é uma profilaxia que vai resolver? Não vai, porque precisa de hábito e precisa de continuidade. Se você faz uma limpezinha, mas não deu tempo de conversar, não deu tempo de educar, a limpezinha você só fez uma mera deplacagem, mas a pessoa volta a não fazer higiene nenhuma, volta a não ter cuidado nenhuma, não mudou a vida dele. Eu falo muito isso quando eu dava aula para especialização de orto e os ortodontistas falavam assim: ah, professor, é assim, a gente vem, toda vez que faz manutenção, dá uma jateada, assim, um jato de bicarbonato, e a gente sai, assim, tudo espirrado de sangue, que é um horror, né, de inflamação. Qual é a validade de um jato de bicarbonato rapidinho numa sessão de ortodontia? Nenhuma. Isso não muda a vida da pessoa, não transforma, só tira a placa. Então, é assim, ficou uma sessão de orto mais corrida, mais rápida, não transformou a pessoa, não deu tempo de conversar, não deu tempo de educar, não deu tempo de criar consciência. Ele acha que aquilo faz parte do seu procedimento e é uma mera obrigação fazer periodontia junto com a ortodontia, não muda. E o pior é se o paciente tiver doença periodontal. Se o paciente tiver doença periodontal e você passar um jatinho, uma limpezinha rápida e não sondou, você perpetua e mascara uma bolsa periodontal. Por quê? Não dá para enxergar a bolsa periodontal sem sonda. Sonda são os olhos do dentista. Você não enxerga cárie sem sonda e você não enxerga bolsa sem sonda. Você precisa sondar. Portanto, se a limpezinha de graça rapidinha não dá tempo de sondar, e você pode ter passado por cima de uma necessidade de tratamento periodontal, que é um tratamento periodontal, e deixou de oferecer um tratamento. Não preciso dizer que deixou de ter faturamento para a clínica de uma forma super ética e honesta, e o paciente deixou de ter um diagnóstico e ele acabou tendo uma doença mascarada. E ele acaba ficando super chateado quando ele chega em outro profissional, por exemplo, quando às vezes chega em mim, que eu sou especialista, eu sondo, e não precisa ser especialista, tá? É só sondar. Sondo e identifico, tem bolsa. E o paciente fala assim, o quê? Tive um paciente que ele falou assim, eu passei 15 anos da minha vida indo regularmente com o meu amigo que é dentista, eu ia certinho de 6 em 6 horas, de 6 em 6 meses, e agora eu venho saber que eu tenho uma doença periodontal crônica, lenta, de muitos anos, e o meu amigo dentista não viu. Qual é o sentimento do paciente? Revolta. Ninguém viu. É por isso que eu tô aqui todos os dias falando de periodontia de todos os dias, periodiária para clínicos. Porque essa revolta não pode acontecer. Porque a gente tem todas as áreas da odontologia em atualização, mas a periodontia fica para trás. Por que fica para trás? Por quê? Porque não tem atualização. Então, vem aqui acompanhando Periodiária, eu trago atualização profissional diária para vocês, eu trago literatura científica de qualidade para vocês, eu poupo seu tempo. Depois que eu deixei de ser professora para virar dentista em tempo integral, eu entendi que dentista tem pouco tempo para se atualizar. É sofrido. E aí, vai voltar para casa, vai abrir artigo científico para ler? Será que você vai entender o artigo científico? Ah, vai abrir o livro. Será que o capítulo do livro que você escolheu para ler vai trazer as respostas clínicas das perguntas clínicas que você tem? Será que isso vai trazer atualização profissional, vai resolver, vai te fazer um dentista melhor porque você lê um capítulo de livro? Porque às vezes o capítulo de livro informa, mas não te transforma. Não traz resultado, não traz reflexão. E o que traz reflexão é isso aqui que a gente está aqui todos os dias, conversando, debatendo, trazendo a vida clínica para perguntar, as perguntas que vocês me mandam no direct, os comentários que vocês colocam nos posts. Isso é crescimento profissional. E eu tô aqui nesse novo jeito de ensinar, e eu acho que é um novo jeito de todo mundo aprender, que as coisas mudaram e que nem sempre a gente vai aprender com longas horas em cima dos livros. Não que isso não seja importante, é importante também, mas nem sempre isso vai resolver, né? Portanto, tô aqui para falar para os dentistas clínicos que periodontia é para todo mundo. Você pode tratar periodontia, você pode amplificar o seu arsenal terapêutico atendendo periodontia também. E por último, se você dá limpezinha de graça, o paciente jamais vai aceitar pagar. Porque é de graça mesmo. Já que é de graça, como assim? Você vai cobrar uma limpeza, uma limpezinha? E ele não vai entender. E quando
as pessoas, no geral, dão limpezinha de graça. E aí ele vai num dentista que me acompanha aqui no Periodiária e entende que agora a limpezinha do Periodiária é de R$ 350 ou de R$ 400, é uma limpezinha valorizada, que não é uma limpezinha, né? A gente às vezes chama para o paciente, mas é uma profilaxia apaixonante, onde tem uma consulta, onde você dá uma consultoria odontológica nessa sessão, onde você vai ter tempo de educar, você vai ter tempo de transformar, você vai ter tempo de gerar valor, você vai fazer uma profilaxia absolutamente diferenciada dos outros, e o paciente pode questionar para você por que esse preço, só por uma limpezinha. Aí o que você tem que fazer? E se ele perguntou, é porque você falhou numa etapa anterior. A etapa anterior se chama: você não vendeu a ideia ou o sonho que o seu procedimento, o seu produto chamado serviço odontológico oferece. Qual que é o sonho? Paciente, eu ofereço para você um programa onde eu faço manutenções preventivas, onde você pode viver o sonho de não ter problema bucal. Que tal não ficar mais preocupado que, um dia, será que vai ter cárie? Será que eu tenho cárie? Será que a minha doença de gengival piorou? Será que vou ter problema? Será que tá tudo certo? Não, não precisa ficar preocupado. Eu sou um dentista preventivista. Eu vou cuidar de tudo isso para você. Esse é o olhar. Paciente, que tal? Eu vou cuidar de você. Para quem atende a adolescente, fala com as mães: mãe, eu tenho um produto que o seu filho vem regularmente e eu vou ensinar o seu filho a escovar. Mãe, você fica tranquilo, pode deixar comigo que eu cuido dele. Nós temos um protocolo para a gente conversar com crianças e adolescentes para que eles consigam entender e que isso transforma. E isso transforma a vida toda, porque experimenta ensinar um jovem ou um adolescente a cuidar da higiene bucal. Ele vai guardar isso para toda a vida. Talvez ele não aprenda tudo de uma vez, mas ele vai entendendo, ele vai ter saúde bucal e ele vai ter saúde bucal por toda a vida, porque muito cedo ele foi transformado pela intervenção de um dentista que acaba colocando coisas diferentes, porque ele gera consciência. Portanto, limpezinha de graça é um mero procedimento que não muda a vida, não transforma e não te valoriza, e desvaloriza no geral. A proposta é que você consiga fazer uma profilaxia valorizada, apaixonante, que o paciente aceite numa boa, pagar um valor justo por um procedimento maravilhoso que você está fazendo, porque vale a pena, porque ele é único, porque ele vai ter aquele efeito assim: uau, ninguém falou isso para mim, doutora, uau, ninguém fez uma profilaxia tão maravilhosa quanto a sua, por isso que ela é apaixonante, uau, eu desejo voltar aqui, não doeu nada, super confortável, agradável, cheiroso, gostoso, a doutora me explicou. É isso que a gente vai fazer. Por isso, tô aqui para dizer que existe outro jeito. Tô aqui para falar todos os dias que dá para fazer uma periodontia básica valorizada, porque é tudo isso que a gente não aprendeu na escola. Não tem problema, porque isso não é periodontia. Isso é gestão, marketing e vendas, onde a gente coloca isso traduzido para a vida prática do dia a dia da odontologia. Já assisti muita aula de administração que não tinha conexão nenhuma com a odontologia e olha, sei lá se a gente conseguia fazer alguma ligação. Estou aqui todos os dias para ser a ponte, para estudar o que tem na ciência chamada administração, traduzir isso para a vida clínica, para você aplicar e trazer resultados clínicos. E eu desejo para você o sucesso que eu tenho na odontologia, porque isso é possível para você também, assim como tem sido possível para centenas de dentistas periodiários.